Afinal de contas, será que é normal gostar de ficar sozinho? Será que tem alguma coisa de estranho numa pessoa que prefere passar o seu tempo lendo um livro em casa, fazendo alguma coisa no computador e não gostar tanto assim de estar nas festas, de sair com os amigos? Será que tem alguma coisa de estranho? É sobre isso que eu vou falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga, sou especialista em autoestima e relacionamentos e hoje eu vou falar para você em que situações podem ser um pouco preocupantes essa preferência por ficar sozinho e quando não tem nada de errado, e aí você pode ficar tranquilo, ainda que outras pessoas julguem você, ainda que seus pais digam, isso não é normal, você fica muito tempo trancado nesse quarto, ainda que uma amiga sua fique insistindo para você que você não pode ficar tanto tempo sozinho, ou um amigo seu que vive te criticando, dizendo para você que você está triste, que você precisa melhorar, e às vezes você não está triste, às vezes você está realmente preferindo a sua própria companhia. Existe uma diferença entre querer ficar sozinho, gostar de ficar sozinho e não estar dando conta de socializar. Então, acho que essa é a primeira reflexão que a gente precisa fazer. Algumas pessoas têm um perfil um pouco mais retraído, um pouco mais introspectivo. É aquela pessoa que ela fica bem só no mundo dela, que ela tem ali as preferências dela, ela gosta de estudar, ou ela gosta de ver a série dela, ela gosta de ler livro, ela gosta de passar um tempo pesquisando as coisas que ela gosta, os interesses que ela tem. É como se ela tivesse um mundo paralelo dentro dela, que ela fica super bem nele, que se pudesse ela passava horas ali. E que em alguns momentos ela entende que ela precisa ir lá falar um pouco com a esposa, falar ali com os filhos, ou falar ali com os pais, alguém, mas ela fica muito bem sozinha. Essas são pessoas que geralmente elas não têm uma necessidade de trocar com as outras. Ela até sente que o contato com o outro não é tão importante assim. Ela não acha que quando ela troca com o outro, ela agrega, isso agrega tanto valor a ela. Porque ela tem toda uma questão ali de o mundo dela atende muito bem ela. E não tem nada de errado nisso. Tem gente que prefere isso mesmo. Tem gente que fica bem. Mas tem um outro perfil de pessoa que não fica tão bem e tem alguns motivos que levam ela a não gostar de socializar, mas não necessariamente porque ela não queira o contato com o outro, mas porque de alguma forma existe um sofrimento no contato com o outro. E eu vou te explicar como é que isso funciona. Mas eu já te falo que se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve no canal e deixa o seu like. Se você está gostando desse vídeo e quer entender quais são esses motivos que podem ser prejudiciais, já deixa esse joinha que já me ajuda demais, tá bom? Mas vamos lá. O que pode ser prejudicial? Uma pessoa que vem de uma família em que de repente não foi muito estimulado a questão social, em que todas as vezes que ela queria ir para casa de um amigo, ou quando ela queria que alguém fosse para casa dela, quando ela queria brincar na rua, ou quando ela queria estar mais longe dos pais, do tipo ficar mais com os amigos da escola, estar mais distante do seio familiar. Quando isso acontecia, os pais não viam como algo natural, é muito provável que essa pessoa, na vida adulta, não veja a socialização com bons olhos. É como se ela tivesse criado uma ideia de que ela precisa se proteger das pessoas, que as pessoas não são confiáveis, que é sempre melhor contar só com as pessoas de casa, só com pessoas conhecidas, com quem já te conhece. E aí a pessoa cria uma certa resistência a tudo que é novo, uma resistência ao fato de criar vínculos mesmo, vínculos fortes, dar espaço para pessoas que sejam fora da família. Então ela não tem muito essa habilidade social. Tem gente que é assim. E aí, às vezes, ela não tem a facilidade, às vezes, de criar um vínculo no trabalho, né, participar dos cafés do profissional dela. Por quê? Porque para ela não sabe nem o que ela fala. Ela não sabe se ela conta alguma coisa, ela não sabe perguntar, ela não criou intimidade com essa coisa social. Então, para ela, vira um sofrimento. Assim como algumas pessoas que também passaram por uma situação em que os pais eram muito rígidos e todas as vezes que colocavam a criança em contato com a sociedade, do tipo, vão vir os familiares de fora vão dormir na nossa casa, ou vou levar você para um restaurante, ou vou levar você para a casa dos amigos, ou olha, cuidado com os vizinhos. Quando era apresentado esse seio, esse meio social, era apresentado de um jeito em que, olha, no momento em que você está em sociedade, você precisa se comportar de maneira X. Geralmente é uma maneira rígida, né? Uma maneira que não é natural para a criança. Não incomode, não mexa, não reclame, não fale, não toque, não
incomode, né? Não faça nada que possa atrapalhar. Aí a criança sente que toda vez que ela está ali naquele meio, para ela é um ambiente hostil, porque ela não pode ficar natural, ela não pode aproveitar, ela tem que virar um robô, ela tem que vestir ali uma carapuça do filho perfeito que agrada aos outros. É aquela pessoa, até que quando vem alguém para casa dela, ela tem que ceder a cama dela, ela tem que fazer tudo pelo outro. E aí o contato com o outro fica parecendo que uma vez em que você está em relação, tudo é sobre o outro. Se preocupe com o outro, faça o que é bom para o outro. O outro precisa gostar de você. O outro não pode te achar inadequado. Aí aquela mensagem vai entrando naquela criança e vira um adulto que fala: nossa, mas entrar em contato com o outro é um saco. Um saco por quê? Porque eu sempre tenho que estar ali me adequando a ele. Isso é muito chato. Isso é desagradável. Por isso que eu prefiro ficar sozinho. E aí você prefere ficar sozinho porque quando você está só com você, tudo é do seu jeito, você vai fazer as coisas que são boas para você, você pode finalmente se priorizar. Porque quando você está em contato com o outro, foi ensinado para você que a prioridade é sempre o outro. E aí você cria uma resistência ao contato. Existe um outro perfil também, que é um perfil muito ruim de relacionamento. É quando é passado para a criança que ela não tem importância. É um pouco parecido com esse que eu mencionei agora, mas é como se, diante de um adulto, a criança sempre se sentisse muito inferiorizada. Então ela não tem voz, ela não pode opinar, ela tem sempre que aceitar as regras do ambiente. Aquela pessoa que ia para uma casa da tia, chegava lá, ela tinha que aceitar tudo que ofereciam para ela sem reclamar. Aí ela vai para a casa da avó, chega lá na casa da avó, tem as regras da avó, ela não pode opinar. Aí ela vai para a casa dela, ela tem que aceitar a regra dos pais e não pode opinar, ela não pode falar, ela não pode praticamente se expressar. Então ela sempre tem que estar ali sob o comando de alguém. Ela espera que deem o comando para ela e ela só segue. E aí quando ela vai para a vida adulta, ela fica na relação com outro adulto como se ela fosse uma criança. Ela sente que ela é desigual, é como se ela achasse que toda vez que ela está nesse contato, ela se visse como uma criança ali, aquela que tem que falar a coisa certa, tem que acertar as respostas, não pode parecer inadequada, não pode parecer que está desconfortável, e aí aquilo é tão desconfortável que ela fala: nossa, pelo amor de Deus, eu não quero isso, eu prefiro ficar sozinha. Eu prefiro ficar sozinha porque assim eu não preciso entrar nesse desconforto de dar o comando para o outro. Porque sempre que eu estou no contato com alguém, eu dou o comando para o outro porque eu me sinto uma criança. Esses são alguns perfis, algumas histórias de pessoas que não vivenciaram a infância de um jeito em que elas podiam se expressar, elas podiam ser crianças e poderiam frustrar, poderiam falar, poderiam incomodar e poderiam existir. Elas sempre estavam ali numa posição um pouco inferiorizada. E aí, qual é a consequência disso na vida adulta? A socialização não fica fácil para elas. Fica sofrida, gera ansiedade, gera aquela coisa de: será que eu acertei? Depois eu fico revendo as minhas respostas, depois eu fico tentando saber se eu agradei, se eu fiz qualquer coisa fora de lugar, eu fico pensando se vão me julgar, que eu fico tentando ser perfeito. Então, quem sofre na socialização, geralmente tem uma ansiedade, uma sensação de que naquele contato ela sempre tem que estar ali tentando passar uma imagem. E isso para ela não é legal. E ela fala: eu prefiro ficar sozinha. E aí, dentro daquele primeiro perfil, que é a pessoa que ela não sente que sofreu nada, ela só gosta do mundo dela. E esses perfis que sofrem, tudo gira em torno de: você precisa obrigatoriamente gostar de socializar? Não. Não necessariamente. Se você já entendeu que para você é difícil, que você gosta de socializar, mas é só um pouquinho, ou que você fica ali meio sem saber o que falar, e você quer trabalhar isso, se você quiser trabalhar isso e quiser entender um pouco mais como você pode encontrar conforto nas suas interações sociais, procura terapia para você trabalhar isso em você. Trabalhar essa intimidade com estar ali do lado do outro, sendo quem você é. Se você não tiver nada para falar, não fale. Fique lá do jeito que você é. Se você não souber a resposta, diga que não sabe. Se você não entender de um assunto, fala: é mesmo, eu não sei não, me conta. Mas não, a pessoa que tem o sofrimento, ela está se sentindo sempre testada. Então ela não fica à vontade em mostrar que não sabe ou de mostrar que está desconfortável na situação. Então deixa essa para você. Descubra se você quer trabalhar isso. Não tem nada de errado em preferir ficar sozinho.
Agora, se você estiver achando que tem prejuízos, se você não está conseguindo ter vínculo no seu trabalho e isso está te atrapalhando profissionalmente, se você não está conseguindo desenvolver, às vezes, uma conversa ali com algum paquera e está te atrapalhando, aí sim, você entendeu que você está tendo prejuízos e você quer trabalhar. Agora, se você achar que está tudo certo, que sua vida está em ordem, que o nível de contato que você tem com as pessoas te atende, não tem problema, acolhe também. Porque às vezes você modelou o seu jeito de ser mais sozinho por conta de alguma dor sua. E aí, cabe você também acolher a sua dor. Você passou por algo que construiu esse jeitão aí. E aí você precisa também olhar para isso. Se não quiser trabalhar, não trabalhe e aceite que você é uma pessoa um pouco mais tímida ou um pouco mais retraída no sentido de que não tem tanta necessidade do contato com o outro. Mas se quiser trabalhar, trabalhe. Bom, essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Se você quiser entender um pouco mais o seu medo, se você achar que tem alguma coisa, não, eu acho que tem uma coisa estranha, eu tenho medo de tudo, eu tenho uma ansiedade, eu não consigo me sentir tranquila no contato com o outro, eu acho que eu tenho medo. Eu vou deixar aqui uma sugestão de e-book para você. Se chama Chega de Ter Medo da Vida. De repente, esse medo social que você tem é um medo que representa outras vivências, outros medos que você tem, de outras situações que precisam ser cuidadas. Nesse book eu te ajudo a entender melhor essa dor sua e faz com que você tenha mais estratégias para lidar com seus medos, tá bom? Tome consciência disso e trabalhe. Se você gostou desse vídeo, se você acha que tem alguém precisando ver essa mensagem, dá um like e manda para essa pessoa, que já me ajuda e ajuda a pessoa, tá bom? Então eu fico por aqui e até a próxima.